Olá, boa noite. Olá, seres de luz. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso encontro de hoje. Eu sou a Lili, da Casa Eu Sou, trabalho com saúde, bem-estar e espiritualidade há mais de 20 anos e quero trazer hoje para vocês uma conversa sobre o mestre Hilarion, que é aí o Chohan, o grande mestre, no nosso quinto raio, energia verde. Antes de começar, a gente vai fazer como normalmente a gente faz, começando o nosso encontro com a grande invocação, que é uma oração muito legal da Fraternidade Branca. Então eu vou começar com a grande invocação e a gente já vai falar sobre o nosso tema de hoje. Vamos lá. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua luz à mente dos homens e que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua amor aos corações dos homens, que Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guia as pequenas vontades dos homens, propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e de luz e feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o nosso plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Amém. Quero dar boas-vindas a vocês que estão chegando agora. Hoje nós vamos falar sobre a energia, que também é do quinto raio, mas também, principalmente, de Mestre Hilarion. Mestre Hilarion nos fala, já vamos começar com esse assunto, ele nos fala da nossa capacidade de precipitação, nossa capacidade de prosperar, de manifestar, o que é muito importante na nossa vida material, né? Vocês estão ouvindo direitinho? A música tá alta, dá para vocês ouvirem a minha voz? Vocês me deem um feedback, por favor. Então, o que é muito legal é que a energia de Hilarion nos traz essa capacidade de cocriar, assim como Saint Germain também fala de cocriar. Mas qual a diferença de cocriar e precipitar? Né? Precipitar é quando a gente traz algo mais rápido para a nossa matéria. O quinto raio também é responsável, a gente vai falar um pouquinho na terça-feira sobre isso. Mas ele é responsável principalmente aí também pela nossa parte mental. Então, Hilarion, quando coloca a nossa ideia aí de precipitação, ele fala da responsabilidade daquilo que a gente pensa. O que a gente pensa, a gente precipita, a gente cocria, a gente traz para a realidade. Então, é muito importante a gente perceber tudo que vem acontecendo na nossa mente. Então, hoje a nossa meditação, no final da nossa aula, vai ser principalmente sobre precipitar, sobre manifestar os nossos desejos, a nossa prosperidade, a nossa abundância, que é o que Hilarion também coloca, mas também a nossa responsabilidade dos nossos pensamentos, né, que muitas vezes ficam exacerbados, funcionando sozinhos, né? Eu brinco e às vezes a gente pesca um pensamento e começa a fomentar, que pode ser uma conversa mental, pode ser a gente alimentando alguma coisa, mas Hilarion fala dessa nossa responsabilidade com o que a gente pensa, né? Que a gente precipita as coisas, a gente traz as coisas à tona, e muitas vezes coisas que não precisariam estar vindo ou serem reais, né? Ou se manifestarem na matéria. Mas por quê? Porque a nossa capacidade mental, ela é imensa, ela é gigantesca. Então a gente pode pensar N pensamentos ao mesmo tempo. Então Hilarion nos fala, principalmente em prosperidade, que muitas vezes a sabotagem em relação à nossa prosperidade, ela vem também do pensamento. Porque a mesma capacidade que a gente tem de pensar, né, em prosperidade, em abundância, em fartura, em conquistar objetivos, e a gente fala de prosperidade em várias áreas, inclusive na área financeira, mas é a mesma capacidade que a gente tem de pensar, não vai dar certo, eu não consigo, talvez não dê, e agora, pode ser que não dê. Então a gente acaba brigando, né? A gente entra nessa dualidade mental e a gente acaba precipitando também aquilo que a gente não gostaria, que é a falta, né? Então a prosperidade nada mais é do que a gente alcançar aquilo que a gente gostaria, aquilo que a gente quer para a nossa vida no presente, né? Sem se preocupar com o que já foi, com o que acabou passando por nós, com o que a gente teve ou não teve lá atrás.
né? Mas quando a gente solta esse passado, a gente deixa as coisas precipitarem, né? Acontecerem, manifestarem na nossa realidade. Mas aí como que a gente faz de uma forma que a gente não se sabote, né? Coloca aí embaixo se você se sabota de alguma forma, se você acha que isso acontece na sua prosperidade. Agora a gente vai falar um pouquinho da prosperidade financeira, que muitas pessoas falam também, né, sobre isso, sobre a energia de troca, né, que prosperidade, dinheiro tem a ver com energia. Claro que tem, né, mas também tem a ver com o nosso mundo material, onde há uma necessidade de trabalhar a parte física, a parte concreta, a parte palpável, né, e às vezes o que a gente vende, o que a gente troca para o outro é o nosso serviço, é o nosso trabalho, enfim, o nosso favor, que talvez fosse gratuito, enfim, mas o que a gente internamente se predispõe a trocar. E será que a gente coloca o valor que a gente merece, o que a gente acha que merece, né? Ou às vezes a gente oferece e pensa, fala, não sei se eu queria estar oferecendo assim, mas é o que a pessoa pode pagar. Ou a gente se coloca em alguns lugares que não são muito bons porque a gente precisa talvez da parte financeira. Mas Hilarion nos coloca a prosperidade nesse lugar de manter o pensamento no nosso objetivo. Que quando a gente mantém ele, principalmente na parte financeira, principalmente quando a gente tem objetivos financeiros, né? Eu quero alcançar isso, eu quero pagar tais coisas, eu quero conseguir sustentar tais realidades, enfim, quero comprar um bem. Isso também é super importante para a nossa dinâmica de vida, né? Então, Hilarion nos coloca a nossa capacidade de manter esses pensamentos para não se sabotar, né? Para a gente não criar lugares que briguem na nossa mente. Por isso que a gente tem milhões e milhões de pensamentos, a gente fala, nossa, eu pensei tal coisa, afirmei tal coisa aqui na minha mente, queria tanto, mas por que não deu certo? Porque talvez em outro lugar, a física quântica também fala sobre isso, que talvez em outro lugar aí da sua mente tenha entrado alguma questão, algum questionamento de será que dá? Será que é capaz de chegar nesse ponto? Será que eu alcanço? Será que eu sou capaz de fazer esse valor? Entram vários questionamentos, mas a minha família nunca conseguiu esse valor ou essa qualidade de vida. Entram vários lugares, né? E a prosperidade, a precipitação da prosperidade, como Hilarion coloca, é que a gente precisa manter esses pensamentos. A gente precisa manter e acreditar neles sem questionar, né? Que se a gente for usar a física quântica também nesse lugar, quando a gente cria algo, a realidade ela vai se construindo em torno de algo. E aí se eu crio o oposto, eu estou criando os dois ao mesmo tempo. Então fica essa briga. Deixa eu dar boas-vindas para quem está chegando. Mari, temos duas Maris, Carol, Tatiane, Márcia, Niara, Cláudia, Ronald, sejam muito bem-vindos, Carol. Gente, eu não vou conseguir falar todo mundo, porque o negócio vai passando aqui, eu tenho que baixar, tá? Mas sejam muito bem-vindos. Hoje estamos falando de precipitação, da qualidade, a característica de Hilarion, que nos fala também, principalmente, sobre a prosperidade, né? Hilarion rege aí o quinto raio, que a gente vai falar agora na terça-feira, às 9h15, e a gente vai falar sobre, principalmente, essa característica que ele vem trazendo como líder, né, de fazer com que a gente cocrie, com que a gente precipite os nossos objetivos, né? Dani, oi Dani, boa noite, seja bem-vinda. Então essa característica de precipitar que Hilarion coloca é principalmente na nossa parte mental. O raio verde é um raio de abundância, é um raio de prosperidade, é um raio de cura. E por que a cura aí num lugar é parecido e semelhante, se não igual, né, da prosperidade e da abundância? Porque é necessário curar, né? É necessário transcender alguns lugares para cocriar, para precipitar, para manifestar na nossa realidade física. Precipitar um estado de saúde, precipitar uma prosperidade de saúde, uma prosperidade de bem-estar, uma abundância de bem-estar, uma abundância financeira, que é aquela que te coloca no lugar de poder escolher aquilo que você quer comprar, aquilo que você não quer, né? De poder ter escolhas materiais. E realmente o que nos faz, o que faz a gente nos sabotar é esse lugar de às vezes duvidar, questionar. Se a gente surge no pensamento, eu queria tanto uma vida de ganhar X por mês,
mas vem um negocinho na sua orelha e fala, será que dá? Em vez da gente olhar para um pensamento assim, que deve vir também na sua cabeça, eu imagino, porque vem na minha também, não sei, depois você me coloca aí se vem na sua. Mas ao invés da gente colocar o pensamento, como eu chego nesse lugar? Eu vou criar, né? Vou degrau por degrau, vamos ver. A gente olha e fala, tá tão longe, acho que não vai dar. Ou vou ter que fazer uma força muito grande para chegar até lá. Quando a gente já coloca esse lugar, a gente já coloca limite. A partir do momento que a gente coloca limite, Saint Germain também fala sobre liberdade, né? Ele coloca esse lugar de não limite. Larion traz essas questões muito parecidas com Saint Germain, né? Quando a gente quer precipitar algo, a gente não pode colocar limite. A gente não pode colocar circunstâncias que impedem a gente de manifestar. E a gente vai colocar, né? É natural que a gente coloque. Por isso que hoje a nossa meditação vai ser para que a gente se liberte desses lugares limitantes, que talvez sejam crenças, né? Que talvez sejam afirmações que a gente faz diariamente pra gente que nem são mais reais. A gente nem acredita mais nessas crenças, nessas verdades aí que a gente imaginou que um dia fosse verdade. Mas a precipitação é um lugar que a gente consegue alcançar através da energia do verde, através da energia de Larion, através de manter pensamentos que colaboram com seus objetivos. É como se a gente tivesse um monte de pensamentos, que é o que a gente tem, e a gente tentasse, ao menos, escolher os pensamentos que nos ajudam. Sabe como se a gente estivesse fazendo um bolo e colocasse mais coisa ali para fomentar esse bolo? E aí você vê, isso aqui não serve na minha receita. Eu não vou colocar Coca-Cola num bolo, não pelo menos no de chocolate. Ah, o chocolate em pó entra. Ah, o fermento entra, então tá. Ah, mas eu pensei aqui, veio uma outra coisa, veio batata frita. Não vou, tô dando exemplos pitorescos, mas só pra gente entender, tá? Às vezes os nossos pensamentos são aleatórios. E às vezes eles vêm com... A gente fala sobre ansiedade em relação a isso, né? Sobre cadeia de pensamentos, é também sobre isso. Que quando a gente tem muitos pensamentos e muitos objetivos que a gente quer alcançar, e os pensamentos turbilhando, será? Eu consigo e tal, a gente pode escolher pensamentos que nos ajudem. Aí eles vão principalmente nos manter em frequências, em vibrações energéticas que nos auxiliem nessa conexão com as realidades necessárias. E aí entram oportunidades, entram circunstâncias, entram pessoas que nos ajudam, entram clientes, entram pacientes, entram lugares de prosperidade, entra também coisas que a gente consegue comprar que talvez a gente não conseguisse. Sabe, a gente consegue manifestar algumas coisas, a gente fala, nossa, eu brinco que eu aqui em casa que eu cocrio as coisas, né? Eu tiro sarro com isso, porque às vezes eu tô pensando, eu preciso comprar tal coisa, eu vou precisar. E esses dias aconteceu um negócio muito interessante que eu vou comentar com vocês, que é uma coisa muito simples. Que é aquele negocinho branco, aquela fita branca que eu não sei como chama, para chuveiro, sabe? Para encanamento. E aí eu falei, meu pai falou, a gente precisa comprar um negócio daquele para encanamento. E aí eu olhei e falei, é mesmo, né? Tá bom, vamos comprar. Fiquei pensando naquilo. Esses dias eu achei um aqui em casa, solto, não era um lugar que era pra estar. Aí eu olhei e falei, brinquei, né? Falei, eu cocrio as coisas. É claro que é só um pensamento de brincadeira, mas que às vezes as coisas estão na nossa frente, a gente tá procurando lá longe. Às vezes a gente já tem em casa alguns recursos. Será que a gente utiliza todos os recursos que a gente tem? Né? E a partir desse lugar a gente consegue olhar, eu já tenho aqui a fita, para que eu vou comprar? Ou deixa eu ver se essa fita serve. Mas às vezes os pensamentos precisam estar nesse lugar, de a gente escolher esses pensamentos, escolher que lugar que a gente vai colocar. Esse pensamento serve para essa receita, esse pensamento não serve. Esse pensamento serve para o meu objetivo, me mantém numa frequência de paz, de luz, de tranquilidade, de clareza, ou ele me sabota? Se eu questionar a minha capacidade, me ajuda? Ou seria melhor eu dizer, não, peraí, eu preciso melhorar tais coisas na minha vida? Aí sim, aí é um outro lugar. Percebam a diferença? Que algumas coisas vão sendo peculiares, né? A gente consegue pensar infinitas coisas ao mesmo tempo. Só que como que a gente faz para lidar com elas? Né, quando a gente tem um objetivo financeiro, quando a gente quer prosperar em muitas coisas, quando a gente quer melhorar um quadro de saúde. Né? Se eu ficar questionando o quadro de saúde que eu tô, entrar nessa roda
O que eu fiz? Ai meu Deus, o que aconteceu? Meu corpo é isso, meu corpo é aquilo, não tá bom, tá doente. Quanto mais eu fomentar esse lugar, mais é essa energia que vai vibrar, tá? Eu vou bebendo água conforme eu vou falando. E acho que é interessante a gente observar que isso não é automático, assim, de a gente observar. A meditação, ela serve para isso, né? Pra gente observar os pensamentos que estão acontecendo. E às vezes a gente já se sabotou, falando, nossa, por que não deu certo? A gente nem pensou que quando a gente criou uma ideia, quando a gente imaginou que a gente fosse ganhar X quantia de dinheiro, ou conseguir chegar em tais lugares, a gente se questionou. E aí não é aquele questionamento de ajuda, né? De, eu quero chegar, ganhar tanto por mês, então eu vou fazer tais coisas, né? Eu vou criar várias atividades, vou fazer de outra forma, vou me melhorar em tais coisas. Não, é um pensamento que duvida. É um pensamento que questiona. E o quinto raio fala sobre isso, fala sobre a nossa mente. Vamos explorar um pouquinho mais sobre isso na terça-feira, no quinto raio. Mas, como eu já falei para vocês, mas Hilarion nos convoca a pensar sobre quais pensamentos, pensar sobre os pensamentos, estamos escolhendo para a gente conseguir precipitar. E será que a gente também não precipita coisas que também não são legais? Que são aquelas coisas de não deu certo, não funcionou. Eu não estou dizendo que a responsabilidade é totalmente nossa por tudo que acontece no mundo, tá? Os desastres, as mortes, as doenças. Eu acho que existe um coletivo, né? Não uma coisa só, uma pessoa só, um pensamento só. Mas, enquanto indivíduo, a minha responsabilidade pelo meu corpo, né? Pela minha existência, pelos lugares que eu transito, enquanto eu posso escolher, se eu estou numa condição de saúde, né, que eu posso escolher, o que eu escolho? E se eu escolho com consciência, eu escolho pensar o quê? Eu escolho incentivar qual pensamento, alimentar qual pensamento, qual cadeias de pensamento. Né? Se vocês observarem, falando um pouquinho sobre ansiedade, por exemplo, se vocês observarem a cadeia de pensamento de uma ansiedade, não sei se vocês já tiveram alguma crise de ansiedade, se vocês já tiveram, coloca aí pra mim. A gente entra num looping, né, de sensações físicas, por exemplo. Ai, meu corpo tá acontecendo isso, eu tô sentindo tal coisa. Ai, meu Deus, será que... Ai, meu Deus, aí começa uma cadeia de coisas que é muito rápida, tá? E ela só vai pra frente, né? Ai, meu batimento acelerou, ai, a minha cabeça eu não tô conseguindo controlar, ai, meu corpo tá tremendo, aí vai, tá? Vai uma cadeia imensa de coisas. A Dani comentou sim, a Mari, sim, já tive. Então me confirmem se é assim que aconteceu com vocês. A cadeia de pensamento, ela é muito rápida, tá? E às vezes você só consegue perceber quando você já saiu dela. Mas antes disso, você já teve uma crise absurda, seu corpo já sentiu um monte de coisa. Enfim, numa crise de ansiedade, isso é terrível, né? E assim como crises de outras coisas, como de pânico, enfim. Mas esses lugares, a cabeça vai muito rápido. Tanto que aqui nesse outro lugar, como psicóloga falando, né, dentro da minha formação de psicologia, e dentro de algumas graduações que eu fiz aí, alguns estudos além da psicologia, dentro do conceito de ansiedade, a gente fala sobre quebrar essa cadeia de pensamentos, né? A terapia cognitivo-comportamental fala um pouco sobre isso. Não vou explorar esse assunto, tá? Para a gente não sair do nosso foco. Depois se vocês quiserem, a gente faz uma live sobre isso lá na Casa Eu Sou. Mas o que é interessante é a gente perceber que a gente pode quebrar essa cadeia. Se numa crise de ansiedade a gente sente tantas coisas, quem já teve sabe, quem já presenciou alguém tendo uma crise, perceba que é assim, tá? Perceba que é catastrófico, né? É uma coisa que só piora na hora, né? A Mari comentou, é assim mesmo. Mari, é exatamente assim. Aí a gente vai criando alguns lugares ali terríveis que estão acontecendo. Às vezes não está acontecendo nada do lado de fora, mas internamente está. Se a gente numa crise de ansiedade consegue criar esse monte de estados emocionais, imagina o que a gente é capaz de criar, emocionalmente falando e mentalmente falando, se a gente policiar os nossos pensamentos, escolher a cadeia de pensamentos. Não estou dizendo que é fácil, mas se a gente escolher o que a gente quer alimentar, sabe? Se a gente conseguir olhar e falar, nossa, eu quero alcançar X coisa. Aí vem um pensamento aqui, mas será?
eu quero alcançar tal coisa de tal forma, eu vou conseguir fazer isso aqui. Se a gente conseguir alimentar os nossos pensamentos conscientemente, a gente consegue trazer bem-estar, a gente consegue trazer saúde, a gente consegue sair da crise de ansiedade. A meditação, quando muito bem feita, a gente sai de crise de ansiedade. Por quê? Porque a gente consegue interromper essa cadeia e criar novas cadeias, criar estados de paz, estados de tranquilidade, estados internos tranquilos, né? Então a meditação, ela vem para esse lugar. Então o que é muito interessante é que Hilarion, ele nos fala sobre isso, sobre a gente alimentar pensamentos de precipitação, de manifestação, de prosperidade, pensamentos que nos enriquecem fisicamente, emocionalmente, pensamentos que colaboram com a gente. Sabe quando a gente olha para o espelho e fala, isso aqui eu não gostei. Isso colabora? Não estou dizendo para a gente fingir que não existe, mas estou dizendo, tá, então o que eu vou fazer com isso? É dar soluções, é não só simplesmente se lamentar, né? Entrar num lugar de busca, de respostas, de precipitar estados de uma maneira positiva. Porque às vezes, percebam que às vezes a gente quer um objetivo, a gente não alcança e parece que a gente busca uma força, não sei da onde, até a gente conseguir chegar nesse lugar. Por quê? Por que saiu aquela força? Mas primeiro a gente precisou sabotar. Para dizer, olha, eu consigo, eu me supero, eu chego lá. Aí você se incentiva. Por que não incentivar antes da sabotagem? Né? Por que a gente não faz esse lugar? Então, acho que é interessante, me comuniquem aí se vocês se sentem assim. Às vezes em lugares de sabotagem em relação à prosperidade, né? Em relação à cadeia de pensamentos que nos anula, muitas vezes. Eu sou invisível, ninguém vai me notar, eu não vou aparecer, eu não vou chegar nesse lugar, né? E é uma cadeia e às vezes a gente não percebe. Então, Hilarion sempre fala para a gente vigiar os nossos pensamentos, né? Para a gente observar os nossos pensamentos, não para a gente ficar bitolado no que a gente está pensando, mas para a gente olhar e falar, nossos objetivos são esses. Como que eu estou alimentando esses objetivos? Mesmo que palpavelmente, na prática, a gente não consiga executar muitas coisas ainda, mas que a gente consiga lidar com elas e se autoalimentar positivamente. Peraí que a Dani comentou, um dia eu aprendi que reclamar é clamar 2 vezes. Isso me deu um tranco e me ajuda toda vez que percebo que estou lamentando. É, porque a gente acaba repetindo, né? Eu acho muito interessante, deixa eu comentar um negócio aqui com vocês, deixa eu só dar boas-vindas aqui para Samuel, Sueli, Ícaros, Elaine, Maristela, Inha Fagundes. Peraí, deixa eu ver se eu falei com todo mundo. É que é mais complexo. Adoni, Roberto. Esses dias aconteceu uma coisa interessante para a gente ver como a gente entra em lugares de julgar, né? Esses dias uma pessoa falou num grupo que eu participo que ela reclamou do corpo, reclamar, como diz a Dani, e ela disse que a coluna dela estava uma porcaria. Minha coluna está uma porcaria. Aí a maioria das pessoas ali na reunião ficou assim, né? Não, você não pode falar assim. Obviamente a gente entra num julgamento, né? De querer corrigir a pessoa e tal. Mas ela estava querendo dizer, obviamente, que estava com muita dor, que estava insuportável, que estava muito chato, né? Então o meu lugar como responsável aí pelo grupo foi justamente acolher esse lugar, mas como que a gente reclama ou como a gente reivindica um corpo melhor quando a gente tá com dor? É óbvio que a gente vai ficar com raiva, que a gente vai ficar chateado, que a gente vai reclamar, que a gente vai brigar com a realidade, ou com as pessoas, ou com os médicos, ou com a situação, enfim, com o que a gente tá passando. Mas cada vez que a gente faz isso, a gente reforça. Isso é natural da gente, tá? Isso é óbvio, a gente é reativo muitas vezes. E às vezes não dá tempo de pensar. Por isso que a gente treina para, caso a gente pense e não tenha percebido que a gente está reclamando, tudo bem, a gente reclamou. Eu falei para ela, tudo bem, tá doendo, por isso que você disse que sua coluna tá uma porcaria. Mas o que está uma porcaria não é a sua coluna, é a dor. Sentir dor é uma porcaria. Faz sentido para vocês? Então sentir dor
sentir que tá ruim de pagar conta, né? Que tá difícil, isso é uma porcaria. Só que como é que a gente faz então para melhorar essa circunstância e não alimentar esta porcaria que já está? Então, o que eu tenho que fazer com isso? Como é que eu posso fazer alguma coisa positiva nesse lugar? A gente pode utilizar a energia verde, que a gente vai fazer a nossa meditação agora, tá? Inclusive, eu quero comentar um negócio com vocês sobre os raios, né? Essa semana eu recebi na caixinha, inclusive, gente, eu coloco as caixinhas para vocês fazerem as perguntas nos stories, tá? Fiquem à vontade para colocar as perguntas, que aí eu trago para cá essa semana, durante a semana, e vou colocando também pra gente nas lives, tá? E essa semana eu achei muito interessante um comentário, uma pergunta, aliás, que a pessoa perguntou que diferença ia fazer na vida dela saber dos raios. Eu achei aquilo fantástico, ela até pediu desculpa, como se ela estivesse me questionando. E não estava, eu achei aquilo excelente. Quando a gente trabalha os raios, que a gente vai trabalhar a energia do verde agora, a gente trabalha energias, a gente trabalha egrégoras de luz, que tem determinadas cores, determinadas características, determinados mestres, determinadas equipes espirituais. E a gente tem os nossos raios, como a gente sempre fala, nosso raio de missão individual, nosso raio de missão planetária. Então, quando a gente medita sobre alguma energia dessas, a gente traz para o nosso corpo energético, né, nossa aura, nossa energia, e traz para o nosso corpo físico a capacidade de alimentar toda a nossa vibração, a nossa energia dessas virtudes. Então, se a gente trabalha com a energia do verde, a energia do raio verde, a energia de Hilarion, a gente traz essas potencialidades para a nossa própria egrégora individual. Quando a gente trabalha os nossos raios, raio de missão individual, raio de missão planetária, a gente tem algumas cores específicas, uma ou duas cores específicas, que são aí desde a nossa data de nascimento, a gente traz à tona, a gente aumenta essas nossas capacidades e talentos. Então, por isso que é importante a gente saber dos raios, a gente trabalhar a energia dos raios, as cores, as virtudes. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso durante essa semana, que eu acho que é importante, para a gente trazer qual energia a gente quer trazer, né? E aqui nos encontros a gente traz algumas, né? Mas eu acho que é interessante a gente poder trazer isso em casa mesmo quando a gente não se encontra aqui, tá? E quero compartilhar também com vocês, ainda tenho nessa semana, não sei até quando, as vagas do meu raio de missão individual e meu raio de missão planetária pelo valor de promoção, valor de oferta, que é R$ 35,90 cada um. Ele custa R$ 297. Por que eu estou falando isso agora? Porque as pessoas me perguntam, vai abrir vaga? Quantas vagas tem? Não sei ainda quantas sobraram, tá? Então, até o preenchimento, eu tenho um número de vagas que eu entrego em valores de desconto, valores promocionais, porque é a minha troca com a Fraternidade Branca, tá? É onde eu quero deixar acessível, eu quero tornar acessível para as pessoas. Então, se você quer entrar ainda nessa semana, eu compartilho com você o link, tá? Coloca aqui o eu quero para você receber o relatório completo do seu raio individual, seu raio de missão planetária e você entender as virtudes, as qualidades, as características do seu raio, tá? Não podia deixar de falar isso. Então, pode colocar aqui embaixo nos comentários, eu quero que depois eu compartilhe o link com vocês, tá bom? Até quando vai durar? Não sei, até o preenchimento de todas as vagas, que não são muitas, ainda temos. Eu tento renovar cada semana, mas não garanto que toda semana vai ter, tá? Porque exige um super trabalho, uma super dedicação, sou eu mesma que faço cada relatório, cada meditação, então é um trabalho bem intenso, então por isso que ele tem vagas restritas, tá? Mas é interessante. Por que é interessante a gente saber os nossos raios? Para a gente trazer essas características. Por exemplo, eu faço parte do 5º raio como missão planetária, que é um raio que a gente está conversando agora de Mestre Hilarion. Então, o Mestre Hilarion faz parte da minha equipe espiritual, ou eu faço parte da equipe espiritual de Hilarion, né? Então, é importante a gente saber qual raio a gente pertence e qual é a nossa equipe espiritual. Por quê? São entidades ou são energias que a gente vai ter afinidade, que a gente vai conseguir trabalhar. Por exemplo, Hilarion é um mestre que protege as pessoas que trabalham com saúde, são profissionais de saúde, ou trabalham com cura, trabalham com esse lugar de levar conhecimento para as pessoas, né? Quando eu entendi, quando eu soube, quando eu tive acesso a esse conhecimento que eu compartilho com vocês nos raios,
Isso fez total sentido para mim. Por que eu buscava sempre a área da saúde? Por que eu quis trabalhar com a área de saúde? Eu sou acupunturista de formação, trabalho com isso até hoje. Então, como que isso me deu assim um direcionamento absurdo? Porque eu entendi os meus objetivos, eu entendi por que eu tinha clareza em algumas coisas e dificuldade em outras, né? No relatório que a gente faz do meu raio individual, o meu raio de missão planetária, a gente tem aí também os nossos desafios. Então, cada raio tem os seus desafios. Então, conhecer os nossos raios é importantíssimo para isso. Para a gente entender que desde a nossa data de nascimento, a gente tem cores que vibram mais sobre nós, né? A gente nasce sob essas influências dentro da fraternidade branca e como elas melhoram e acentuam os nossos projetos de vida, as nossas facilidades, as nossas dificuldades, tá? Então, voltando, a gente vai fazer a nossa meditação hoje com o raio verde para trazer essa organização mental, né? A gente trazer esse lugar de escolha de pensamentos, de clareza mental, para a gente conseguir focar naquilo que a gente quer, né? E a gente vai utilizar também a energia dos nossos raios, tá? Por isso que é importante, cada vez que vocês vêm para nossas lives, saberem os raios de vocês, porque a gente vai utilizar, tá bom? Então, se vocês querem o link, coloquem aqui que eu vou reservar a vaga para vocês. Continuando um pouquinho sobre, eu quero explorar um pouquinho mais sobre o nosso questionamento de autossabotagem. Coloquem aí para mim, se vocês quiserem, quais as formas que vocês acham que a gente se sabota. Eu tenho algumas ideias, tá? Na prática, em pensamento a gente já entendeu. Mas às vezes, não agindo como a gente deveria, como a gente gostaria, postergando, procrastinando, escolhendo fazer uma coisa no lugar da outra que a gente acha que talvez trouxesse mais resultado, mantendo os nossos hábitos nocivos, aqueles que não nos fazem bem. Veja se faz sentido para vocês. Mas às vezes, a Dani colocou falta de confiança. Exatamente, às vezes a gente não confia e aí a gente não faz. A gente não se expõe. Preguiça, muito bom, Dani. Às vezes a gente se coloca em lugares, a gente fala, deixa para depois. E esse lugar, essa linha é muito tênue entre o deixar para depois, porque é para deixar para depois, não é o momento, ou será que eu tô postergando, né? Eu acho que isso é importante a gente entender. Que lugar é esse, né? E que lugar na prática a gente se sabota financeiramente falando? Às vezes gastando mais do que a gente tem. Que mais? Às vezes a gente manifesta algum lugar, mas a gente gasta em outro, né? Como que a gente se sabota financeiramente falando nessa troca de dinheiro? Que a gente falou sobre prosperidade, a gente vai meditar sobre isso, tá? Tem lugares financeiros que são muito interessantes se a gente observar, né? Essa prosperidade financeira, que também é uma energia, também é uma troca, mas também eu acho muito interessante, e eu vou questionar um lugar que colocam pra gente, muitos professores colocam, muitas pessoas, não sei se professores, tá? Porque professor para mim é aquele que é referência para mim. Nos colocam esse lugar de valor. A pessoa paga pelo seu valor. Isso é muito complexo, porque às vezes ela te paga com tempo, ela te paga com presença, ela te paga de diversas formas, não só de dinheiro. Esse negócio de dinheiro tem a ver com valor, né, com aquilo que você oferece. Eu acho que fica meio complexo, fica um questionamento aqui para mim. Vê se para vocês surge esse lugar de isso é meio estranho. Por quê? Porque tem lugares que às vezes a gente valoriza sim, mas aí a gente não tem dinheiro para comprar. Eu não tô dizendo que eu não valorizo aquele super bolo daquela padaria. Eu valorizo pra caramba. Mas e se eu não tiver o dinheiro para comprar? Então não é porque eu não tô valorizando, né? Eu entendo esse conceito, tá? Eu quero só colocar para vocês isso, que eu entendo esse lugar de quando a gente valoriza algo, a gente compra, a gente investe, a gente se dedica. Mas vem um lugar antes, vem um lugar de tranquilidade aqui dentro de mim, de eu saber que eu posso escolher o momento que eu quero comprar aquilo que eu valorizo.
A Dani colocou medo de arriscar e sim é uma questão de bom senso. Sim, financeiramente falando, o medo de arriscar é muito interessante. É o medo de colocar a cara para bater. E uma questão de bom senso. Exatamente, é uma questão... Antes, é uma questão da gente olhar e falar assim, peraí, é o que eu realmente quero agora? Tá, se eu tivesse o dinheiro XYZ, eu compraria aquele bolo? Tá, vamos voltar aqui pra gente, como o nosso trabalho é pago? E aí eu quero cantar bola para vocês de autovalorização. Mais do que a gente esperar o valor do outro, o valor que o outro quer pagar, o valor que o outro está disposto a pagar, eu quero dizer que prosperidade começa na gente. E é um trabalho de todo santo dia. Hilarion vem para nos ajudar nesse lugar. É um lugar de se autovalorizar. Quando eu valorizo o que eu compartilho, quando eu valorizo o que eu falo, quando eu valorizo o meu tempo, as pessoas também valorizam. E aí também tanto faz se elas valorizam ou não. Mas existe uma troca de dinheiro. Existe um lugar que diz, eu faço questão de pagar para o que você oferece. Porque você reconhece que é bom e você me mostra que é bom. Você me mostra que vale a pena. Porque olha a diferença que isso faz para você. Vejam se faz sentido para vocês. Esse lugar de autoestima, de autovalorização, ele vem antes. É lá na nossa mente que diz, será que eu sou capaz? Lembra lá do começo que a gente começou a conversar sobre isso? Será que eu sou capaz? Será que eu posso? Será que eu consigo? E não é a autoconfiança que a Dani também colocou aqui pra gente? Não é um lugar de acreditar, de arriscar e de dizer, opa, eu posso sim ganhar X, Y, Z, eu posso sim ter uma moeda de troca, porque o meu valor é gigante. Aí você vai falar, mas tal pessoa não paga. Ela não precisa reconhecer o meu valor, eu preciso. Porque aí vão ter infinitas possibilidades que pagam. Quando a gente limita para um lugar só, a gente está fechando todos os caminhos que a nossa mente é capaz de criar. Então é isso que eu queria colocar para vocês, tá bom? Que a gente tenha muitos caminhos. A gente vai fazer a nossa meditação Padma. Vejam se faz sentido tudo isso que eu tô colocando para vocês. Se tiverem qualquer dúvida ou quiserem conversar sobre isso mais um pouquinho, coloquem aqui para mim. Bem-vinda, Alda, Dinei, Érica, IP, Cláudia, Alma, Psi, Ana Flávia. Olha uma Psi aqui, uma colega de profissão. Sejam muito bem-vindos. A Dani colocou, isso é verdade, a autoconfiança está super ligada à autovalorização, exatamente. Será que a gente confia nos objetivos que a gente tem? Será que a gente valoriza a gente para conquistá-lo? Então, caso sim ou caso não, não estou dizendo que você tem que ter um negócio aqui, não estou dizendo que você tem que necessariamente nascer super autoconfiante, né? Ninguém, né, quando a gente nasce não é necessariamente assim. Então a gente vai trabalhar um pouco isso, tá? A gente vai trabalhar um pouco sobre essa autoconfiança, sobre essa cura, sobre essa prosperidade. Vamos começar fazendo a nossa meditação Padma. Quero explicar para vocês que estão chegando agora. Sejam bem-vindos pela primeira vez, quem está vindo no nosso encontro, coloca aqui para mim se você está vindo agora pela primeira vez. A gente faz uma meditação, que é a meditação Padma, a meditação da Casa Eu Sou. Casa Eu Sou é o meu espaço de saúde, bem-estar e espiritualidade. Tem até a nossa página aqui, depois eu vou compartilhar bastante conteúdo por lá também. Eu estou estruturando algumas coisas para a gente compartilhar por lá. Mas a nossa meditação Padma é uma meditação rápida, prática, eficiente, e a gente utiliza, a gente presta atenção no som, a gente utiliza os sentidos, a gente utiliza o nosso corpo de forma consciente. Então você não precisa fechar os olhos se você não quiser, você não precisa deixar eles semi-abertos só se você quiser. Pode fechar os olhos como você se sentir mais confortável. E como eu sempre falo em todos os nossos encontros, a meditação Padma, ela vai dizer que você é o ser que pensa. Você não é os seus pensamentos, mas você não precisa desligar todos os pensamentos para dizer que isso é meditação, tá? Pelo contrário, nós somos o ser que pensa esses pensamentos, que escuta esses sons e que tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. E tá tudo bem, tá bom? Então a gente vai fazer a nossa meditação, vou aumentar um pouquinho o som.
Vou beber um golinho de água. Todo mundo pronto para fazer a nossa meditação? Vamos lá. Se você está chegando agora, quero dizer para você que a nossa live eu vou tentar deixar salva para você conseguir assistir o comecinho, que é muito importante. E vou tentar deixar ela salva aqui no perfil. Algumas vezes não salva, porque a internet não salva, mas eu faço de tudo para deixar, tá bom? Agora eu vou pedir para vocês ajustarem o corpo de vocês na forma que for mais confortável para vocês. A minha tela tá dividida, de vocês também tá? Vê se dá pra... Ah, não, agora apareceu normal. Tinha um tracinho aqui no meio. Então a gente vai fazer a nossa meditação Padma. Vão se ajustando fisicamente, ajustando o corpo, colocando o corpo numa posição confortável. Pode ser deitado, pode ser sentado. Veja como é melhor para você. Se você tiver com dor, se você tiver com alguma sensação, algum desconforto, acomode esse desconforto de uma forma que fique melhor e mais tranquila. E respire profundamente. Respire pelo nariz e solte pela boca. Se você quiser fechar os olhos, deixá-los semiabertos ou abertos, fique à vontade. Observe os sons que estão à sua volta. Observe a sua respiração. Observe o lugar do seu corpo que essa respiração se encontra. E observe os seus pensamentos. Como estão os seus pensamentos agora? No que você está pensando? Apenas observe. Observe quantos desses pensamentos são coisas que você gostaria de estar vivendo, ou são preocupações. Observe apenas. Selecione agora um objetivo que você gostaria de alcançar, de precipitar. Um objetivo que fosse leve, que você gostaria de estar vivendo nesse momento. Escolha esse objetivo na sua mente. Escolha dar atenção a ele. E deixe os outros pensamentos aí. Escolha pensar em algo que você gostaria de manifestar. Na sua realidade física, nas suas emoções, na sua saúde. O que você gostaria de alcançar, de manifestar, de precipitar, de ser próspero. E nesse objetivo agora, coloque conscientemente caminhos que você pode trilhar para alcançar esses lugares, para alcançar esse seu objetivo. Coloque ideias. Coloque a sua mente para trabalhar a seu favor, colocando circunstâncias, pessoas, locais. Abra sua mente através da energia verde de Larion para que a intuição chegue até você e você consiga ouvir aquilo que é necessário para alcançar e manifestar o seu objetivo escolhido. Deixe a energia verde transcorrer por toda a sua mente, todo o seu corpo físico. Imagine-se rodeado por essa luz que traz a intuição que você precisa para precipitar a realidade próspera que você quer. Traga na sua mente a realidade que você quer. Como você seria ou estaria nesse momento se esta coisa ou realidade fosse real? Como estaria o seu corpo?
Como estaria o seu rosto? Como estaria o seu comportamento? Como você estaria agora se você já tivesse alcançado? Você estaria feliz? Deixe essa realidade permear pelas suas células e curar tudo aquilo que é necessário para que você manifeste essa realidade agora. Sinta nas suas células, nos seus músculos, nas suas veias, esse objetivo alcançado. Essa realidade conquistada, essa alegria sem limites. E veja na sua realidade isso transcorrendo para todas as pessoas que você convive, para os seus animais, para a natureza, para a sua casa. Como é essa nova realidade? Como você se sente? Está feliz? Está grato? Está saudável? Está disposto? Como está o seu corpo físico agora, com a sua conquista? Ele está feliz? Ele está alegre? Ele está mais disposto, mais flexível? Ele está curado de muitas coisas? Seu coração está bom? Seu fígado? Seu estômago? Seus intestinos estão ótimos? Seus rins, sua bexiga? Seu aparelho reprodutor está saudável? E o seu cérebro? Está excelente? Seus hormônios estão equilibrados? Sua saúde está próspera? Sua vida financeira está próspera? Está alegre? Está nos seus objetivos? E você alcança aquilo que você quer com a sua vida financeira? Como isso te deixa? Feliz? Mais alegre? Com mais vontade de fazer as coisas? Como estão suas emoções agora? Como é você se sentindo em bem-estar, em alegria, em disposição, em segurança, em tranquilidade, em paz interior? Deixe que essas sensações e emoções permeiem pelo seu corpo através da energia verde de Hilarion. Deixe que a energia verde cure todos os seus corpos e faça com que você manifeste em todos os seus corpos aquilo que internamente, conectado à sua presença eu sou, te faz bem. Coloque luz em pensamentos que te fazem bem. Veja como você é capaz. Veja como você pode se desenvolver e criar habilidades novas. Veja como é possível. Veja como é possível para todos nós. Veja como é possível que você se sinta bem, feliz, grato. Respire profundamente nessa gratidão. Confie na sua essência, na sua centelha divina, na prosperidade do universo. Se conecte a essa abundância da natureza. Se conecte à prosperidade da árvore que dá frutos, da árvore que dá flor. Se conecte à natureza que é tão rica e abundante, assim como você.
e confie em você para precipitar as melhores escolhas para a sua vida, para as pessoas ao seu redor. Acredite nos seus objetivos. Sinta-os já presentes aí. E atraia nas suas frequências aquilo que é necessário para que ele se manifeste na matéria, para que você cocrie com liberdade, com expansão de consciência, com sabedoria, com a precipitação de Larion. E observe como a sua respiração agora respira o ar próspero e abundante, infinito, assim como você. Observe o seu corpo físico, agradeça a esse instrumento que te ajuda nessa vida terrena a cocriar e a trazer tudo aquilo que faz bem para você. Respire profundamente. Vá voltando a sua atenção aqui para a nossa conversa. Faça os movimentos necessários do seu corpo. Respire profundamente, abra os olhos caso eles estivessem fechados. Vá voltando aqui. Vai colocando aqui para mim se está tudo bem, como você está se sentindo. Se você está se sentindo bem. Eu desejo que a nossa semana seja uma semana de realizações, de manifestações dos nossos objetivos. Que a gente possa sentir que eles já estão concretizados nos nossos corpos e que a gente possa também se conectar cada vez mais com os nossos raios, com a nossa presença eu sou, com a nossa luz, para trazer tudo o que a gente precisa à tona de forma clara, de forma tranquila, de forma protegida, segura. A Dani comentou: estou bem, que bom, Dani. Então, eu agradeço a presença de vocês. Preciso praticar mais vezes essa meditação. Vou tentar deixá-la salva, Dani, para você conseguir praticar. Ela é muito legal, né? Eu acho que a gente se sente mais seguro também para fazer as nossas coisas. E quero colocar para vocês mais uma vez, que vocês que estão chegando agora também, coloquem o eu quero nos comentários da nossa live assim que eu salvar, que eu compartilho com vocês o link para vocês acessarem o relatório completo do meu raio de missão individual e o relatório de missão planetária completa, tá? Você recebe o relatório completo, recebe uma meditação, recebe um outro bônus que eu não vou contar aqui, que é surpresa, mas coloque aqui, eu quero que eu compartilhe com vocês. A gente trabalhar a nossa energia é extremamente importante e eu quero lançar um desafio para vocês. A gente vai colocar uma caixinha, eu vou colocar assim que encerrar a nossa caixinha, a nossa live aqui, o nosso encontro, eu vou colocar uma caixinha nos stories. Eu vou pedir muita colaboração de vocês. Eu vou, a partir dessa semana, falar bastante sobre os raios e como a gente pode utilizar os raios, tá? Na nossa vida, a gente já vem falando isso, né, nas nossas lives. Mas a minha caixinha vai ser simples assim. Você coloca um problema que você está passando, uma situação, uma circunstância, que eu vou responder para você um raio que pode te ajudar a resolver esse problema. Veja se ficou claro, se você tem alguma dúvida, se deu para entender como eu expliquei. Então, eu vou colocar, você coloca um problema, independente de qual área seja, e eu vou mandar para você escrever lá um raio que pode te ajudar, uma energia que pode te ajudar, uma vibração que pode te ajudar. Se você trabalhar, você vai melhorar esse problema que você colocou na caixinha, certo? Estamos combinados, então? Muito obrigada pela presença de vocês mais uma vez nesse domingo.
Terça-feira a gente se encontra às 9h15 para falar do quinto raio. A gente vai complementar um pouquinho o nosso trabalho de hoje, mas a gente vai falar sobre outras características também desse raio. E eu agradeço muito a presença de vocês, a dedicação de vocês. Terça, 9h15, eu não sei se eu falei o horário, 9h15 a gente se encontra. E até lá, vão respondendo as caixinhas para mim, vão acompanhando os conteúdos, que a gente vai compartilhando algumas coisas aí a respeito da fraternidade e dos raios. Muito obrigada pela presença de vocês. O meu coração agradece o coração de vocês mais uma vez. Terça-feira estaremos reunidos para mais uma vez falarmos sobre a fraternidade branca. Muito obrigada, namastê e até terça-feira. Terça-feira nos encontramos, se permitido for. Obrigada, Dani, obrigada, Ana Paula, obrigada, Excessos, Drica, Alda, Dinei, Érica, deixa eu ver, P, Cláudia, Alma, todo mundo que esteve aqui presente. Não vou conseguir falar todo mundo porque vai passando, mas muito obrigada pela presença de vocês e até terça-feira eu vejo vocês. Muito obrigada e se tiverem qualquer dúvida sobre o nosso trabalho de hoje, coloquem nos comentários, tá bom? Que a gente vai conversando um pouquinho mais. Até terça, gente. Até!